Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Matemática para a Computação. Hoje a nossa aula 14 é a segunda parte de técnicas de demonstração. Na aula passada a gente viu conceitos de axiomas, proposições, teorema, corolário, lema, são termos que eu apresentei para vocês. Além disso, a gente viu como demonstrar essas proposições, esses enunciados, a partir de demonstrações diretas que foram enunciados que podem ser simbolizados por uma implicação. Então você tem uma hipótese P, tem uma implicação Q, que é uma tese. Você quer mostrar que o enunciado associado a essa expressão aqui é verdadeira. Então o que a gente faz nessa técnica de demonstração? A gente assume que P seja verdadeiro, então essa é a hipótese, a gente trabalha nessas informações de modo a obter a conclusão que é a tese Q. Além disso, a gente viu a demonstração por contrapositiva, e isso aqui a gente usou fortemente equivalências lógicas que a gente viu na primeira parte do curso, né? Então, primeiramente, lembre que a gente sabe, né, que P implica em Q é equivalente a não Q que implica em não P. Se essas duas expressões são equivalentes, você pode montar a tabela verdade usando conceitos que a gente viu no início do curso, e aí você vai ver que as duas expressões de fato são equivalentes. Então, se a gente quer mostrar que isso daqui é uma expressão verdadeira, em outras palavras, você quer mostrar que isso daqui é uma expressão verdadeira. A contrapositiva é você trabalhar em relação a essa expressão, ou seja, você quer mostrar esse enunciado, a expressão associada a esse enunciado ser verdadeira. Então, o que a gente faz é informações que você vai trabalhar a partir da negação de que, ou seja, a sua nova hipótese aqui, a negação de que, trabalhar nisso e você vai conseguir concluir a negação de P, certo? Eles são assim que a gente apresentou lá, essas duas técnicas, e hoje a gente vê as técnicas de demonstração por contradição e também demonstração por casos, tá? São as duas coisas que a gente vai ver aqui hoje. Bom, o que é a contradição, certo? Vamos parar para pensar sobre o que é uma expressão lógica, né? A gente sabe que se você tem uma expressão que é P implica em Q, você quer obter a negação disso, e a negação da implicação é justamente P e não Q. Beleza, agora por que isso, né? Isso são assuntos que a gente já viu, mas vamos dar uma recapitulada nisso aqui. Bom, o que é a tabela verdade para a implicação, né? A gente sabe que só vai ser falso quando a causa for verdadeira e a consequência for falsa. Então é a promessa que está sendo quebrada, né? É o único caso onde vai acontecer, onde vai ser falso a implicação. A promessa no sentido se ocorre P, então ocorre Q. Ocorreu P, Q não ocorreu, então a promessa foi quebrada. É uma mentira, é uma falsidade. Todos os outros casos satisfazem essa implicação porque não fazem quebrar a promessa. Lembram disso? Foi algo que a gente viu lá no início do curso, né? Bom, analisando uma outra expressão lógica, não P ou Q, a gente vê que a tabela verdade dela é exatamente igual à tabela verdade da implicação. Ou seja, essas duas expressões lógicas são equivalentes. Isso é coisa que a gente viu na primeira semana do curso, certo? Então, eu falar P implica em Q é equivalente a eu falar não P ou Q, certo? Bom, como P implica em Q é equivalente a não P ou Q, se eu quero a negação da implicação, na verdade, o que eu quero é a negação da disjunção. Então, é o negar não P ou Q. Bom, pela lei de De Morgan, repare que aqui é sequência de equivalências, também assuntos que a gente viu na segunda semana, provavelmente. O que a gente tem é que essa expressão é equivalente a P e não Q. Ou seja, então aqui a gente tem que a negação da implicação, P implica em Q, a negação disso é justamente P e não Q. Tá? Agora, por que isso? Um enunciado, ele só pode, nessa nossa lógica, assumir um dos dois valores. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Repara que o que a gente quer provar é uma implicação. P implica em Q, por exemplo. É o que a gente quer provar. Então, a gente quer chegar à conclusão que esse enunciado é uma coisa verdadeira. P implica em Q é uma expressão associada ao enunciado que é verdadeiro. É o que a gente quer provar. Como um enunciado, de modo geral, só pode ser verdadeiro ou falso,
Então, para mostrar que P implica em Q é verdadeiro por contradição, o que a gente faz? A gente assume que essa implicação seja falsa. Se ela é falsa, então o que é verdadeiro que a gente tem que assumir é que P e não Q seja verdadeiro. Então a gente assume que P ocorra e não Q ocorra, tá? Então, com essa conjunção em mãos, é aí que a gente vai trabalhar. A partir de sequências de argumentos válidos em relação a essa conjunção sendo verdadeira, a gente vai chegar a alguma conclusão contraditória. Essa conclusão contraditória que é o que vai dar o seguinte: bom, se chegou numa contradição é porque não é isso que ocorre, não é isso que... Não é essa expressão que é verdadeira, e sim a negação dela que é verdadeira, ou seja, é justamente a implicação que a gente queria. Bom, ou seja, para trabalhar, a gente quer mostrar, né, que P implica em Q é verdadeiro. Mostrar isso por contradição, a gente trabalha em cima da expressão P e não Q. Uma demonstração por contradição, também é chamada por absurdo, tá? São nomes que aparecem. A gente supõe então que a hipótese seja verdadeira e que a tese seja falsa, a fim de, após uma sequência de argumentos válidos, chegar numa conclusão contraditória. A gente vai ver alguns exemplos melhores sobre isso. Uma vez que a hipótese contraditória conduziu a algum absurdo, é porque, na verdade, essa tese foi errada você ter negado ela, é porque ela, de fato, era para ser uma coisa verdadeira. Então, o que ocorre justamente P implica em Q. Repara que contradição é diferente de contrapositiva. Muita atenção a esses nomes, tá? A contrapositiva é aquilo que a gente viu na aula passada. O que ocorre na contrapositiva? A gente só está trabalhando em cima da negação da conclusão. A gente só está da tese, né? A gente está trabalhando somente com a negação de Q. Só com isso em mãos a gente consegue concluir a negação de P, tá? Diferente do argumento por contradição. A gente está trabalhando aqui com P acontecendo e não Q acontecendo. Com essas coisas duas em mãos, você vai concluir algum absurdo aí na sua expressão, na sua série de argumentos. Beleza? Então, passaram-se 7 minutos e meio, eu consegui definir para vocês o que é o argumento por contradição, diferenciando então da contrapositiva. Vamos ver agora exemplos, né, para tatear melhor esse assunto aqui. Bom, então vamos para o primeiro. É um enunciado que vocês já conhecem de muito tempo e eu falo sobre isso há muito tempo, mas de fato aqui tem uma demonstração elegante para esse enunciado, que é aquele que diz o seguinte: se A é um conjunto arbitrário, então o conjunto vazio é um subconjunto desse conjunto A, tá? Então, repara que isso aqui é uma coisa que eu digo desde o início, na verdade, desde a parte que eu falei sobre teoria dos conjuntos, eu falei sobre isso, mas que vocês já devem conhecer isso há muito tempo. O enunciado que diz: o vazio é subconjunto de qualquer conjunto que você tome. Esse enunciado que eu acabei de falar é exatamente equivalente a esse, sendo que esse eu deixei explícito qual é a causa, qual é a consequência, né? A causa é você ter um conjunto arbitrário A, a consequência é que o vazio é um subconjunto desse conjunto. Como a gente demonstra isso? Repara que A é um objeto que a gente não tem em mãos o que ele é de fato, né? É um conjunto qualquer. E aí, como é que você vai mostrar essas coisas? Então, um argumento por contradição de fato, você tem que começar escrevendo o enunciado por contradição. O enunciado da contradição é o quê? É a causa acontecer e a consequência ser negada. Ou seja, supor então que A é um conjunto arbitrário e, repara que há conjunção, né? Então, além de A ser um conjunto arbitrário, o vazio não é subconjunto desse conjunto A. É com isso em mãos, essa conjunção, que você vai trabalhar para chegar numa coisa furada aí, tá? Então, como a gente trabalha isso nesse exemplo em particular? Repara que a gente tem que entender bem a definição das coisas, né? Saber o que é um subconjunto, muito em particular aqui, porque é em relação a essa propriedade que a gente está trabalhando, né? Então, o que tem o subconjunto? A gente sabe, por definição do subconjunto, B, a gente diz, ele é um subconjunto de A se todo elemento de B for elemento de A.
certo? Então, o que isso quer dizer? Em outras palavras, B não é subconjunto de A. Então, repara que a primeira coisa que a gente está falando é B ser um subconjunto. É ocorrer isso. B não é o subconjunto de A quando não ocorre isso. Ou seja, quando existe algum elemento de B, então existe algum elemento de B que ele não é elemento de A. Só que, repara que aí já aconteceu uma contradição em relação ao vazio. Porque o vazio possui, então, algum elemento que não é elemento de A, porque a gente está assumindo que o vazio não é subconjunto de A. Certo? Então, como a gente está assumindo que o vazio não é subconjunto, para ele não ser subconjunto é porque tem algum elemento dele que não é elemento de A. Mas repara que aí já vem a contradição, porque o vazio não tem elemento. Então, como é que vai ter algum elemento que não é elemento de A? Então, aí está o furo. Então, o vazio é um subconjunto de A. Então, repara como as duas coisas casaram e não casaram bem, certo? Uma coisa foi você dizer não ser o subconjunto, você trabalhou isso com a definição do vazio. O que é ser vazio? O conjunto é vazio quando não possui um elemento, certo? Você trabalhou em cima dessas duas coisas e não deu match, tá? É isso. Então, chegou uma contradição, tá? Entenderam? Repara que as duas propriedades você trabalha com elas separadas e ao juntar não casou. Basicamente é isso. Então, vamos para o próximo exemplo. Desculpa o slide aqui, o texto está cá no topo, é porque isso tudo vai ser ocupado e eu espero que esteja bem claro, tá? A próxima proposição é a gente mostrar esse enunciado, quer dizer, raiz de 2 não é um número racional. Ele aparece muito quando a gente está trabalhando com conjuntos numéricos, né? Existem os conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos que não são racionais, né? Dos reais, dos complexos. Então, é um exemplo muito clássico nessa parte de assunto, nesse tipo de assunto, né? Então, quando a gente fala de ser racional, é porque o número ele pode ser escrito por uma fração, por um B dividido por um A dividido por um B, certo? Onde A e B são inteiros e, claro, o divisor nunca pode ser, o denominador, né, nunca pode ser igual a zero. O ponto é que a gente quer mostrar que existem números que não podem ser escritos dessa forma, ou seja, não podem ser escritos como uma fração. Então, raiz de 2 é um exemplo deles, desse número, tá? Desse tipo de número, né? Então, como a gente prova isso? Então, uma ideia é por contradição, justamente essa que eu vou apresentar aqui. Então, qual é o argumento que a gente vai trabalhar? É pensar que seja, sim, um número racional. É que o raiz de 2 seja um número racional, tá? Então, por absurdo, a gente vai supor que raiz de 2 seja racional. Ele ser racional significa ele poder ser escrito de modo a ser igual a uma fração. Uma fração é um A dividido por B, onde A e B são inteiros e o divisor, né, o denominador, ele é diferente de zero. A e B são inteiros e o denominador é diferente de zero. Tá? Então, isso que é a suposição inicial que a gente vai considerar. Tá? Supõe que isso aqui não seja verdade, ou seja, é verdade que ele seja assim um racional. Então, existe uma fração. Qualquer número racional possui uma fração irredutível, concordam? Irredutível é aquela que não pode ser simplificada. Se você tem uma fração que ela pode ser simplificada, então você simplifica. Em algum momento você vai chegar numa fração que não tem um fator comum no numerador e no denominador. Essa é a fração irredutível. Bom, então vamos supor que raiz quadrada de 2, esse A e B é uma fração irredutível de raiz quadrada de 2. Dessa forma, como é redutível, a gente tem a certeza que os dois termos não são pares. Nem A e nem B é um número par. Porque se ambos fossem pares, você poderia obter uma simplificação, uma fração que é dividir por 2 no numerador e dividir por 2 no denominador. Então você obteria uma fração simplificada, mas aquela fração já era irredutível, não tinha como ser simplificada. Então a gente tem que A e B não são ambos pares. A pode ser par, mas se A for par, B não é par.
e vice-versa. Tá? Tá claro isso? Bom, espero que sim. Tá? Também não tem como ouvir vocês agora, mas me perguntem se caso não esteja. Vou dar continuidade aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Desenvolvendo a expressão, a gente tem que raiz quadrada de 2, supondo que seja igual a dividido por b, os dois a gente sabe que não podem ser pares. Bom, o que a gente tem então, isso aqui é trabalhar com potências, né? A gente eleva os dois lados ao quadrado, então a raiz quadrada cortou com o que estava sendo elevado ao quadrado e o outro lado ficou elevado ao quadrado. De novo, trabalhando com potência, a gente sabe que 2 então é igual a a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Só concluindo, então, a gente tem que a ao quadrado é igual a 2 vezes b ao quadrado. Qual é a conclusão que a gente tem aqui agora? A gente sabe que a ao quadrado é um número par, porque o 2 está na sua decomposição. A ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa a gente não sabe ainda bem como é que é, mas é um 2 vezes alguma coisa. Se o 2 aparece na fatoração desse número, aqui de fato apareceu, então a gente tem que esse número aqui é um par. Bom, a ao quadrado é um número par, e dessa forma a gente tem também que o a é um número par. E aqui eu dou uma pausa e eu peço que vocês pausem o vídeo e tentam demonstrar isso. Ou seja, usando com o que a gente viu da aula passada, tenta mostrar o seguinte argumento, o seguinte enunciado. Se n ao quadrado é par, então n é par. Que é isso que eu estou usando aqui. A ao quadrado a gente entendeu que é um par. E eu estou concluindo aqui parcialmente que a é um par. Ou seja, se a ao quadrado é um par, então a é um par. É esse enunciado aqui que eu estou usando aqui nesse pedaço. Repara que dentro de uma demonstração eu estou usando um outro enunciado, tá? Eu poderia aqui mostrar também isso aqui, mas como eu já falei isso na aula passada, eu só peço que você retornem lá e mostre esse pedacinho, que se a ao quadrado, aqui eu estou usando um n, um número qualquer, se n ao quadrado é par, então n é par. Eu estou dando uma dica aqui para mostrar por contrapositiva. Pode demonstrar de modo direto também, mas por contrapositiva parece ser mais direto, parece ser mais fácil, tá? A contrapositiva aqui é o que? Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Repara que a contrapositiva como fica já direta, né? O que é n ser ímpar? É n poder ser escrito da forma 2k mais 1. Eleva esse 2k mais 1 ao quadrado, fica 4k ao quadrado mais 4k mais 1, né? 2k mais 1 elevado ao quadrado é produto notável ali, né? Usando o binômio de Newton, inclusive com quem a gente já sabe da duas aulas passadas, a gente consegue obter a forma expansiva do binômio, né? Então a gente vê que ele é um 4k ao quadrado mais 4k mais 1, 4k ao quadrado mais 4k tem um 2 em ambos os termos, isso é um par mais 1 é o ímpar. Então repara como ficou bem direto esse argumento por contrapositivo aqui, tá? Bom, eu falei para vocês fazerem, mas eu acabei falando como é que se faz, então eu só recomendo que vocês escrevam essas coisas para ficar bem claro essas técnicas, essas ideias, né? E como um argumento se encaixa dentro do outro, né? Como uma técnica de demonstração se encaixa dentro de uma outra no meio da demonstração, tá? Mas vamos voltar para essa demonstração. A gente tem que a ao quadrado é um número par porque o 2 aparece aqui. Se a ao quadrado é um par, então o a é o par. Bom, como o a é par, a gente pode escrever o a dessa forma. Um a é igual a 2k. Para um k, um inteiro aí qualquer que exista. Tá? Bom, e agora o que a gente faz? Só substitui. Nessa equação aqui, a ao quadrado igual a 2b ao quadrado, substitui o a igual a 2k, o que a gente tem? Então, a gente passa o a ao quadrado igual a 2b ao quadrado, passo do b ao quadrado dividindo, a gente tem que 2 é igual a ao quadrado dividido por b ao quadrado. A é igual a 2k, então ficou 2k elevado ao quadrado dividido por b ao quadrado. Bom, então a gente tem que 2 é igual a 4k ao quadrado, né? Só a potência aqui passou para os dois termos,
dividido por b ao quadrado, ou seja, a gente tem que 2b ao quadrado é igual a 4k ao quadrado, só passou o b ao quadrado para lá. Simplificando aqui o 2 com 4, a gente tem que o b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Olha a contradição que já apareceu aí. Na primeira parte, a gente tinha concluído que o a é par. Agora, a gente tem que b ao quadrado é par. Então, b ao quadrado é par, da mesma forma como o a é par, a gente tem que, como b ao quadrado é par, b também é par. Ou seja, tanto o a é par, quanto o b é par. Aí a contradição, inicialmente a gente estabeleceu aqui, a gente entendeu que uma fração pode ser escrita da sua forma irredutível, e a e b era dessa forma irredutível. Mas a gente acabou concluindo que a e b são pares. Então eles são pares, mas eles associam a fração irredutível, ou seja, contradição. Então, isso significa que raiz quadrada de 2 não pode ser escrito dessa forma como uma fração, ou seja, ele não é racional. Olha que coisa bonita, tá vendo? Então, acabou aí essa demonstração, tá? Poderia aqui ficar trabalhando em inúmeros outros exemplos, inúmeros outros casos, mas eu acho que a ideia principal vocês entenderam, né? Em cima do que vocês têm que trabalhar aí, tá legal? Vamos agora para a demonstração por casos. A demonstração por casos justamente o nome já diz, é por casos. Então, é quando a gente consegue particionar o universo que você quer provar em casos. E cada caso você trabalha separadamente, tal como você quer, ou tal como seja o mais conveniente. Tá? Qualquer técnica de demonstração pode ser utilizada para demonstrar cada caso. Tá? Se está num caso A, nesse caso se demonstra do jeito que for mais conveniente. Tá? No outro caso, mostra do jeito que aquele caso for mais conveniente. Tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Tá? Tome x e y aí inteiros. Tá? Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Essa é a demonstração. Essa é a demonstração. Esse é o enunciado. Tá? Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. O que significa ter a mesma paridade? É aí que você vai ter os casos a tratar. Então, quais são as possibilidades para x e y ter a mesma paridade? Bom, você tem o primeiro caso, que é x e y, os dois são pares, é um dos casos que existem, e tem o segundo caso, que é x e y são ambos ímpares. Aí os dois casos acontecendo. Você vai então entrar no primeiro caso e provar que de fato a soma de dois números pares vai dar par, provou esse primeiro caso, e tem outro caso que é você tomar em que x e y são ímpares, somar dois ímpares e a conclusão vai ser que vai dar par. É claro que de modo genérico, né? Então se são x e y pares é porque x é um 2k e o y é um 2k'. Ou o segundo caso aqui, x e y são ímpares, então x é um 2k mais 1 e o y é um 2k' mais 1, e aí vai tratar a soma dos dois casos aí, beleza? Demonstrada essa proposição aqui, a gente pode anunciar outras coisas, tá? Um teorema, corolário, a gente pode usar essa informação para demonstrar outras coisas, aqui a gente vai ver. Bom, um teorema que pode ser usado, que eu posso enunciar dado isso daqui, é o seguinte: x mais y é par, se e somente se x e y têm a mesma paridade. E essa notação aqui, C com 2S aqui, né? É claro que no português não existe, mas é algo que eu usei na aula 2, aula 1, e isso é uma notação que a gente usa muito nesse nosso linguajar, né? Nesse nosso curso, não só nesse nosso curso, mas nessa área de demonstrações e teoremas e resultados assim. Só para simplificar, o se e somente se é escrito dessa forma, tá? Então, como mostrar um se e somente se? Tá? Então, bom, mostrar um se somente se, primeiro, aqui né, só para reparar, né, que essa escrita é lida como se somente se, mas a gente tem dois casos para tratar. Olha como o caso está aparecendo aqui também, essa demonstração por casos, né? É um enunciado, é um se somente se, é um enunciado, e mostrar isso significa, o primeiro caso é o lado da ida, que é o que a gente chama, tá? É que se x mais y é par, então
x e y têm a mesma paridade. Esse caso 1 é chamado ida. A gente fala muito a ida, vou mostrar a ida. A ida é você ter o primeiro caso, a causa aqui, né, esse lado, e implicar nesse lado. Ou seja, aqui está a causa, é x mais y ser par, implicar em x e y ter a mesma paridade. Tá? Isso é o que a gente chama de ida e o símbolo que a gente usa até a setinha da esquerda para a direita. Provado esse caso, você mostra o outro caso, que é o que? É o que a gente chama de volta. A volta é se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. É o que a gente chama de volta do se somente se. E é usada a setinha da direita, vindo da direita para a esquerda, né? Tá legal? Então, repara que também o se somente se encaixa numa demonstração de casos. O primeiro caso é você mostrar a ida e o segundo caso é você mostrar a volta. A proposição 3.3 ela se aplica aqui, né? Porque você tem ter a mesma paridade aqui, x mais y é par, é justamente a proposição 3 aparecendo aqui, nesse caso 2, certo? Bom, e com isso também a gente consegue ter um corolário. Você pode demonstrar esses dois casos aqui, eu recomendo que vocês façam isso. É claro que aqui eu só estou dando os highlights, né, essas ideias aqui para vocês mostrarem com mais atenção cada caso, mas como um caso se encaixa dentro do outro, uma proposição pode ser usada dentro de uma outra proposição, de um outro resultado, tá? Mas com esse teorema também a gente pode ter um corolário, que é o seguinte: se x mais y é par e y mais z é par, então x mais z é par. Repara que aqui eu estou usando três números, né? Três letras, né? X, y e z. Eu estou usando uma primeira soma aqui, x mais y par, uma segunda soma aqui, y mais z é par, e eu quero concluir que a soma aqui, x mais z é par. Como é que a gente pode fazer isso? Uma demonstração é usando justamente esse teorema 1 aqui, né? Se eu estou usando o teorema aqui, esse resultado pode ser dito um corolário, tá? É uma consequência bem direta, né? Bom, pelo teorema 1, a gente sabe que como x mais y é par, né? É uma coisa que a gente tem aqui, né? E a gente tem, então, pelo teorema 1, ó, o teorema 1, um lado que diz se for par a soma, então os dois termos têm a mesma paridade. Isso é uma coisa que é usada do teorema 1. Bom, da mesma forma, a gente tem que y mais z é par, então os dois termos têm a mesma paridade. Então, o que a gente tem? Que x e y têm a mesma paridade e y e z têm a mesma paridade, ou seja, x, y e z têm a mesma paridade. O que ocorre, né, que x e z têm a mesma paridade. Como x e z têm a mesma paridade, você aplica a soma dos dois, então vai dar par. Se os dois forem pares, vai dar par. Se os dois forem ímpar, vai dar par. Aí você está aplicando justamente a proposição 3 aqui. Repara como as coisas se misturam, né? É uma coisa muito interessante aqui. Bom, um outro resultado que a gente pode também ter por casos da sua demonstração é esse. Todo inteiro que é um cubo perfeito é um múltiplo de 9, ou é um múltiplo de 9 mais 1, ou é um múltiplo de 9 menos 1. Tá? Repara no que é um cubo perfeito, né? Um cubo perfeito é qualquer número que pode ser escrito como ele ser o cubo de algum outro, certo? Ele ser elevado à potência 3, né? O expoente 3 de algum outro. Tá? Então, para provar isso, uma dica, né? Eu não vou fazer demonstração aqui, mas uma dica é o seguinte: qualquer número inteiro ele pode ser escrito como sendo um múltiplo de 3, ou é um múltiplo de 3 mais 1, ou é um múltiplo de 3 menos 1. Olha os três casos aparecendo aí. Tá? Então você trata cada um desses três casos. Então, no caso 1 é que um número ele pode ser escrito como um 3K. Isso significa ele ser um múltiplo de 3. Ele ser um múltiplo de 3, como é o cubo dele? O cubo dele é ser 3K elevado a 3. Trata esse caso aí, você vai ver que vai cair justamente ele ser um múltiplo de 9. Tá?
Um segundo caso é um número ele poder ser escrito como 3k mais 1. Então, ele é 3k mais 1, eleva isso ao cubo. Vê o que vai acontecer aí, tá? Isso daqui é um produto notável, usando também conceitos que a gente sabe sobre o nome de Newton, a gente vai ver como ele vai ser em relação a ele ser ou um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1, tá? Façam as contas, você vai ver que vai se encaixar em um desses três casos. E o outro caso é um número poder que pode ser escrito como um 3k menos 1. Qualquer número inteiro, ou ele cai no primeiro caso, ou cai no segundo caso, ou cai no terceiro caso. Eleva isso ao cubo, vê como ele vai ser em relação a ele ser ou um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Tá? Então, repara que uma demonstração por caso também se encaixa aqui. Beleza? Então, é isso, gente, a aula de hoje. Repara que a gente está aqui misturando conceitos sobre técnicas de demonstração, nesse último caso aqui, né? Demonstração por caso, onde cada caso você pode aplicar a demonstração direta, ou pode aplicar a contrapositiva, ou pode aplicar a contradição, né? Aqui nesse exemplo, em cada caso, a gente pode aplicar a demonstração direta. É a que eu estou sugerindo aqui nesse exemplo, mas poderia aplicar alguma técnica distinta. Beleza? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam acompanhando cada sequência de ideias que eu vim falando. É claro que aqui eu só estou dando highlights de algumas ideias e usando as técnicas mais, particularmente em alguns casos aqui, né, algumas demonstrações. Mas eu vou passar listas para vocês reforçarem. Qualquer dúvida me escrevam, por favor. Eu espero que vocês curtam, curtem aí, compartilhem e se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito, né? Claro. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu, gente!